Eips, rapidinho aqui, ó. Você já conhece nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E hoje é o 7º programa da nossa série Cada Cerveja é uma História. E hoje nós vamos falar de uma cervejaria que foi muito orientada pela tecnologia e qualidade e que soube dividir os seus conhecimentos com outras empresas e de graça. Isso existiu em algum momento. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura aqui e você só está bebendo sua lager de consumo em massa por causa da Carlsberg. Alô, salve, salve, aqui é Gabriel e nesse nosso tour mundial histórico pelas cervejarias históricas, pousamos na Dinamarca hoje. Esse tour histórico pelas cervejarias históricas e de todas as histórias contadas na história. Foi tautológico, né? Foi tautológico. Uma pessoa histórica, eu diria. Horroroso, horroroso. O cara chega, fala um negócio desse, ele solta, foi tautológico. Ele quer pegar e se redimir falando palavras. Você tá inventando palavras? Tá inventando palavras? Nem existe o que é isso que tá falando. Hoje eu quero fazer uma provocação pra você. Responde aí mentalmente. Toda quinta-feira você bate ponto no seu agregador de áudio favorito pra dar o play? Faz contagem regressiva esperando o programa sair? Ri das nossas piadas, até das ruins? Se as respostas foram sim, então pronto, você já foi completamente seduzido ou seduzida pelo Surra de Lúpulo. Agora que tal chegar junto e fortalecer ainda mais esse projeto pra garantir que ele continue no ar? Ao virar nosso mecenas, você entra no grupo exclusivo do WhatsApp, participa do clube de vantagens com descontos em cursos, cervejas e eventos e ainda concorre a brindes e mimos especiais. Bora fazer parte dessa comunidade cervejeira. Acesse apoia.se/surra de lúpulo e garanta seu lugar conosco. Agora, se você foi seduzida ou seduzido por essa lambada do Surra de Lúpulo, mas você não tem dinheiro no seu bolso, você não tem bufunfa, não tem problema, você pode nos ajudar de outra maneira. Bora compartilhar o link desse episódio com alguém que também curta cerveja, história e boas risadas. E não se esqueça de nos avaliar na sua plataforma de áudio preferida. 5 estrelinhas no Spotify, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas fazem uma diferença enorme pra nós. E o melhor, pra você é de graça. Contamos com você pra fazer o Surra de Lúpulo chegar cada vez mais longe. Apoie quem fortalece o Surra de Lúpulo. Se tem uma coisa que a gente valoriza é quem faz o universo cervejeiro crescer. E a cervejaria Stannis é um desses grandes aliados. Como nossa mecenas empresarial, eles acreditam e investem no nosso conteúdo, ajudando a manter o Surra de Lúpulo no ar. Mas não é só por isso não, meus amigos. Além de criar cervejas incríveis e de altíssima qualidade, a Stannis proporciona experiências completas, seja nos próprios bares ou pelo e-commerce que entrega cerveja para todo o Brasil. Agora chegou sua vez de apoiar quem apoia a gente. Use o cupom SDL12 no site www.stanniscom2ns.com e garanta 12% de desconto em qualquer produto. Assim você enche a geladeira de cervejas sensacionais e ainda consome de quem ajuda a manter o Surra de Lúpulo no ar. Né, Brasil? Eu aproveitei. Já aproveitou? Tenho certeza que quando esse episódio for ao ar, minha Páscoa vai ter sido recheada de cerveja Stannis. Bom, voltando, Brasil, vamos lá, Carlsberg. E aí a gente sempre gosta de fazer do jeito certo, né? A gente vai começar do começo. Gabriel, vamos lá. Pega na nossa mão e leva a ignorância daqui. Comece do início, lá no princípio. Já começa quase descarrilhando o trem. Como boa parte das cervejas que a gente já viu aqui nessa série, que vão ter essa grande longevidade, ela começou no século XIX, a Carlsberg, mais precisamente em 1847.
ela foi não necessariamente fundada nesse ano, mas ela é uma transformação de uma cervejaria que já existia, né? Essa transformação ela foi liderada pelo Jacob Christian Jacobsen, que ficou conhecido como JC, né? O JC. Então daqui em diante vamos facilitar a nossa vida e chamar o rapaz, vamos blasfemar e chamá-lo de JC aqui, né? Jacó Cristiano. O Jacó Cristiano, filho de Jacó. Filho de Jacó. É Velho Testamento na veia. Surge o Abraão e o Isaac aqui daqui a pouco. A família do Jacob, do JC, já tinha uma cervejaria em Copenhague. E ele, rapazinho não, já tinha uns 30 e poucos anos, na ocasião da morte do pai, em 1835, assumiu essa cervejaria. Então, vinha-se aí numa tradição e numa expertise já dominada deste ramo de produção cervejeira. Nessa década de 1840, vai ter alguns contatos, aí uns intercâmbios, dos quais nós falaremos já já, mas acontece que ele decidiu dar um impulso de expansão nessa cervejaria, especialmente com a intenção de produção de cervejas lager, que precisavam de equipamentos de refrigeração para produzir e para armazenar. Só que para isso ele precisava de uma planta nova, uma planta maior. E foi então que no ano de 1847 ele decidiu criar essa nova planta num lugar que ficava nos arredores de Copenhague. Hoje a cidade já cresceu e já está dentro, né, da região metropolitana, mas no topo de uma colina chamada Valby, onde hoje, inclusive, fica o escritório central do grupo Carlsberg. Então, existe aí a ancoragem nesse local até hoje. E aí, essa transição de local fez com que uma nova cervejaria, em tese, fosse criada, e a partir daí você tem a Carlsberg propriamente dita. Ao contrário daquelas cervejas que tem nome de família, ou nome, né, tipo a Anchor, né, que tem a ver com o local, aqui o JC ele resolveu ser fofo. Ele resolveu dar um nome que transmitisse as raízes da cervejaria, mas também fizesse uma homenagem ao seu próprio filho, que chamava-se Carl. Então ele pegou o nome do filho, Carl, e juntou com a palavra Bjerg, que significa montanha em dinamarquês. Então ficou Carlsberg, Carlsberg, Carlsberg. Cá estamos com esse nomezinho bacana, e dali em diante nós temos o início oficial da trajetória dessa cervejaria. E você pode estar perguntando por que uma montanha, por que longe da cidade, né? Mas isso tem todo um sentido, principalmente nessa época, né? Montanhas geralmente tinham cavernas, ou pelo menos poderiam ser cavado cavernas, que favoreceriam a estocagem tanto de gelo quanto de cerveja por longos períodos, principalmente nos períodos de mais calor. A Dinamarca ainda assim tem calor, mas a questão é que realmente montanhas eram lugares propícios. Então, ao redor do mundo, principalmente no continente, no velho continente, tu vai ver cervejarias perto ou pelo menos no meio de montanhas, justamente para explorar esse recurso natural que favorece muito e diminui custos. E se não me engano, também é uma colina ao lado de um rio. Então você tem aí uma localização próxima da captação de um recurso fundamental. Inclusive, tá tendo série sobre águas cervejeiras no Braçagem Forte. Se você não ouviu ainda, tá moscando. Corre lá, corre lá. Caralho, fazendo propaganda do outro podcast nesse podcast, cara. Isso é muita... Oh, meu Deus do céu. Mas ninguém falou da coisa mais importante sobre o Jacob Christian Jacobsen, o JC da nossa história. Que ele é nascido no mesmo dia que eu, gente. 2 de setembro, ó, que coisa maravilhosa. Um virginiano querendo aprimorar as técnicas, entendeu? Pensando no nome do filho pra homenagear, que a gente é assim, sensitivo também, carinhoso. A gente. Meu parça Jacó. Mas aparentemente ele tinha traços de personalidade virginianos mesmo. Inclusive traços que vão colocá-lo em conflito com o próprio filho por questões de visão organizacional, de ética de trabalho, mas... Tá vendo? Essa treta vem já já. Vamos. Continuando no tempo, cerca de 20 anos depois, em 1867, teve um baita de um incêndio. Mas ao contrário da Anchor, né, que, coitada, foi afundando cada vez mais conforme o tempo passava, esse foi um incêndio meio jogada de fênix, assim, que deu um puta susto, destruiu aparatos, equipagens, mas o JC, como um bom virginiano, foi lá e usou essa oportunidade para dar um revamp, para dar uma remodelada, para dar uma modernizada no que ele já vinha construindo dentro da Carlsberg. Então ele renovou a sua fábrica com materiais à prova de fogo, e ele também instaurou o sistema de refrigeração melhor ainda, né? Lembrando que nessa década de 1860, a gente tem a apresentação em exposições universais de sistemas de refrigeração. Eu não vou me lembrar do sujeito que fazia lá os negócios com os
gases e os bagulho todo. Amoníaco. Isso, com amoníaco. Mas eu ainda falei desse rapaz num episódio do Beber História. Mas, né, a gente não lembra tudo. Mas isso foi apresentado na Exposição Universal de Paris em 1862. E isso logo foi adotado por vários produtores de cerveja que tinham, né, essa meta, a produção de cervejas lager. E então, em 1867, há esse desastre, mas também há esse passo em direção a uma progressiva modernização da Carlsberg. Carl von Linden. Isso! Olha só. Muito obrigado. Nada como a internet para nos ajudar ao vivo. Velocidade de digitação, é tudo. Naquele ano também foi quando o Carl, o filho do JC, voltou de alguns anos de estudo sobre processos de produção cervejeira em outros países. Ele fez uma grande tour. E ele não tinha uma relação necessariamente boa com o pai dele. Diziam que o pai dele era bastante severo, que tem até um caos, assim, que supostamente num aniversário ele chegou com um puta de um relógio daqueles de bolso, assim, falou assim, olha aqui que beleza, se você tivesse sido um bom filho, isso seria seu. E não dá o negócio pro rapaz. Lição de vida, uai. Gente, é minha cara fazer isso com meu filho. Não, Por isso que eu não tenho filho, gente. joga no chão e pisa. Tá pronto. Ai, caralho. É a pedagogia pela pedra, né? Como diria o João Cabral de Belo Neto. Eu acho que é pedagogia. Educação pela pedra. Educação pela pedra. E por causa disso, ele foi meio que não é um autoexílio, mas o JC falou assim, menino, vai lá, cuida das tuas coisinhas, descobre esse mundo bacana que eu cultivo aqui, depois você volta. Então, depois de uns 4, 5 anos, ele voltou para Copenhague e com essa expertise que ele obteve, especialmente de processos produtivos de ales inglesas e escocesas, ele foi convidado a fazer sua própria cerveja numa outra planta de operação pequena que estava anexada à planta principal da Carlsberg, inclusive era literalmente chamada de anexo. Então aí, mais um membro da família iniciado nesse ramo. Mas aí é que está, né? Esse conflito de personalidade, essas operações aí que estão paralelas, isso vai dar ruim, mas vai dar ruim, nós vamos ver isso já já. Nessa época também, 1868 e 69, a Carlsberg faz as suas primeiras exportações de cerveja, né? Em 68 ela manda os primeiros barris para a Escócia, para Edimburgo, depois também vai fazer despachos para a China e para a Índia. Imagino que dentro dessa conexão do Império Britânico, né, você tem compradores e exportadores, e isso acaba sendo ligado nas mesmas rotas. E na década seguinte, pelo menos desde 1877, a gente tem registros de que a Carlsberg chegava aqui no glorioso Brasil. Olha só. Olha só. Na segunda metade do século XIX, a gente tinha Bass, a gente tinha Tennant, a gente tinha Ehlers, a gente tinha Guinness e a gente tinha Carlsberg por aqui. E agora? Agora E agora, José? A coleção de sorrisos amarelos aqui, que coisa... Destreza, que destreza. E nesse primeiro gás de internacionalização, também tem uma estimativa que veio de uma exposição universal, da participação da Dinamarca na Exposição Universal de Paris de 1867, se não me engano, de que o país, representado pela Carlsberg, exportava cerca de 1.500.000 garrafas de cerveja por ano. Nossa, então aqui a gente tem esse primeiro panorama do que foi a Carlsberg nos seus primeiros 30 anos de funcionamento. Mas aí, meus amigos, a coisa vai ficar melhor, vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Olha o spoiler. Mas aí a gente tá falando aqui sobre a Carlsberg, que desde o começo, desde a sua fundação, criação, aquele embrião, aquele pequeno girino, Carlsberg, sempre orientado pela tecnologia, pela pesquisa, laboratório e etc. E aí chega aquela hora do nosso amigo Babão, o homem da tecnologia cervejeira desse podcast, Brasil. Henrique! Antes de começar a babar e destilar minha falta de conhecimento, eu queria só também fazer um adendo que é Nepo Babies, né? Mais uma vez, os Nepo Babies da cerveja aparecendo, porque parece que era muito comum mandar gente pro exterior por 5 anos, como se fosse simples. Fica 5 anos estudando alguma coisa, depois volta pra cá pra resolver as paradas. Então os Nepo Babies sendo Nepo Babies da cerveja, Nepo Beers, sei lá. Mas, voltando pro mundo da tecnologia, a Carlsberg é muito interessante, né? Porque antes mesmo de fundar a cervejaria, o Jacobsen, o filho de Jacó, ele já tinha tido contato com uma outra figura emblemática da história da cerveja, que talvez a gente toque aqui em algum momento, que eu tenho uma história bem interessante sobre isso, que é o Gabriel Zeidelmeier, que é o nosso jovem bávaro de Munique, que esteve, né, à frente da cervejaria Spaten, criador da Helles.
ele obteve, por uma seleção, uma das primeiras culturas de levedura de baixa fermentação e ele teria, né, o Gabriel Seidelmayer teria compartilhado ela com outros cervejeiros da Europa, lá pelos meados dos anos 1830 e 1840. Então, entre um desses jovens que ganhou essa levedura, essa lama, por assim dizer, estava filho de Jacó. E lá por volta de 1845, ele implementaria na cervejaria da sua família, já reformada e relançada, o uso dessa levedura. Ele ia começar a implantar essa levedura. Mas, falando de laboratório, né, 1875, vocês têm que ter em mente que a Carlsberg sempre foi muito focada em questões laboratoriais. O laboratório para a Carlsberg era um lugar primordial para a cervejaria. Ah, porque aqui a gente faz arte. Não, aqui a gente faz cerveja metodicamente. E isso sempre esteve muito refletido na história da cerveja. Por exemplo, só tinha coisa legal nesse laboratório. Primeira coisa importantíssima para a história da cerveja que saiu de dentro do laboratório da Carlsberg: a colônia pura de leveduras. Numa visão um pouco geral, né? Produção de cerveja antigamente, e não tão antigamente, ela era um processo muito pouco previsível e muitas vezes dava problema. Não era incomum ter problemas de ter que jogar produção fora e cervejeiros ou cervejeiras da época ter que correr atrás de outras cervejarias para conseguir uma nova lama de levedura, porque o conceito de levedura era uma coisa muito abstrata ainda, né? Era uma coisa muito mágica. Porque acontecia o que eles chamavam de doença da cerveja, que é basicamente uma contaminação do mosto inicial que faz com que a cerveja não tenha o resultado que a gente imagina. Aí, lá em 1883, o Dr. Emil Hansen, ele vai lá, que ele é o chefe do departamento de fisiologia do laboratório de pesquisa de Carlsberg, que é o nome completo do lugarzinho. Não é um lugar simples, é um lugar... Vamos lá de novo. Departamento de fisiologia do laboratório de pesquisa de Carlsberg. E ele fez uma descoberta inovadora e revolucionária para o mundo da cerveja, que foi que a cerveja não existia um rolê de cerveja ruim, não era uma praga. Na verdade, era o que se acreditava que existia uma infecção bacteriana. Mas o rolê estava muito mais relacionado a leveduras selvagens que estavam presentes naquele mosto, que estavam presentes naquela lama de levedura, que fazia com que, quando tu era inoculado uma levedura selvagem junto com a levedura que deveria estar naquela cerveja, a doença da cerveja aparecia na cerveja e tudo virava um problema. Então, o trabalho que ele efetuou lá no laboratório de Carlsberg foi fazer o isolamento de uma única célula de levedura boa e propagou ela em uma cultura pura. O que vocês têm que entender disso? Imagina, uma célula é um culionésimo de nada de uma existência dentro de um meio. Ele fazia uma diluição bizarra para purificar essa levedura e conseguir catar ela. E esse método que ele levou para purificar a levedura tornou possível fazer cerveja em quantidade e com qualidade cada vez melhor. Porque, basicamente, agora tu tem uma construção de uma colônia de levedura baseado em uma célula que tu sabe qual é o resultado que tu vai ter lá na frente. E chamou ela de Saccharomyces carlsbergensis. Foi uma homenagem ao laboratório onde foi isolada essa levedura. Não foi somente uma levedura que foi isolada, não foi somente uma célula, foram isoladas várias, mas ele fez vários testes para encontrar qual levedura que ia gerar o resultado desejado na cerveja. Então, nesse momento tu já pensa, esse jovem, ele era genial. Genial. Mas, quem foi mais genial foi quem? Filho de Jacobsen. Ele foi lá e ele era um altruísta. Da mesma forma que ele conseguiu a levedura original para fazer a sua cervejaria, ele retribuiu e distribuiu essa levedura, essa colônia isolada e pura de leveduras para outras cervejarias. Isso não é uma maravilha? Isso não é tão contra o mercado atual? Rapaz de coração grande. Somos muito gratos. Então a gente provavelmente tem a expansão da levedura lager que a gente conhece hoje, provavelmente ela se propagou tão rapidamente, sem piadas envolvidas, mas ela se propagou tão rapidamente porque alguém também teve essa visibilidade de eu vou compartilhar e possivelmente outras pessoas fizeram a mesma coisa. Então, não foi simplesmente porque a cerveja era boa, mas sim porque existiram pessoas que faziam questão de que a tecnologia fosse compartilhada, né? E não simplesmente mantida dentro dos seus laboratórios.
Outra coisa que foi inventada nesse laboratório, que é muito usado na cerveja, e na verdade hoje em dia é usado em tudo quanto é lugar, é a escala do pH. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas vocês me perdoem, mas é Soren. Sabe pronunciar isso, Gabriel? Sabe pronunciar todos os nomes em todos os idiomas. Não, só porque eu conferi no tradutor, mas é algo na linha de Soren Peter Lauritz Sorensen. Então, ele é filho de Soren. Pra variar, tem o Soren Sorensen. E ele é filho de alguém também. É o Júnior, né? O Júnior. O Soren, ele foi o diretor do departamento químico do laboratório de Carlsberg de 1901 até 1938. E em 1909, ele desenvolveu a escala de pH, que era um método para especificar o nível de que é um método, na verdade, né? Para especificar o nível de acidez ou alcalinidade de uma solução numa escala logarítmica, que vai de 0 a 14. E com isso, ele demonstrou a importância que o pH, né, que essa escala tem nas reações bioquímicas envolvendo essas reações que acontecem na produção da cerveja, tanto no mosto, na fervura, para coagulação, para a fermentação ocorrer de uma maneira saudável. Então, várias coisas envolvidas. E, novamente, dentro do laboratório de Carlsberg foi desenvolvido essa tecnologia que suportou, que deu alicerce para melhorar ainda mais a cerveja produzida. E não é por fim, porque não é para ser uma lista exaustiva, mas uma coisa importante também que teve participação do laboratório de pesquisa de Carlsberg, e aí já muito tempo depois, em 2012, foi o sequenciamento do genoma da cevada. Eles participaram do consórcio internacional de sequenciamento do genoma da cevada e conseguiram fazer, se não me engano, gerou 5 gigabytes de dados para conseguir fazer o mapeamento inteiro da cevada, que é a Ordeum Vulgare, o nome genial, diga-se de passagem, o nome da cevada em latim, e tem uma grandiosíssima importância para Carlsberg, porque a Carlsberg tem um departamento e faz plantio de cevada para a produção de malte. Então, conhecendo o genoma, eles conseguem trabalhar com as variedades para ter mais eficiência, mais produtos mais direcionados para cada uma das regiões que eles fazem plantio de cevada e extrair mais com menos, né, por assim dizer. A gente vai falar um pouco também sobre a questão de sustentabilidade da Carlsberg depois. Nossa, é impressionante mesmo, assim, a gente pegar e analisar todas essas descobertas que foram possíveis porque alguém muito visionário decidiu que precisava pesquisar mais a fundo sobre isso e investir nesse assunto. E a gente está em 2025 e as pessoas contestando a ciência. Meu Deus, o que está acontecendo no mundo? E aqui a gente vê também, né, Lud, que é uma coisa, quando a cabeça por trás, e hoje em dia raramente é somente uma cabeça, né, por trás de uma cervejaria, sempre são principalmente cervejarias enormes, gigantescas, né, mas quando tu tem uma pessoa que tem um foco, uma mentalidade técnica, uma mentalidade olhando para a questão técnica, as coisas acontecem dessa forma, não é olhando para o marketing, não é a cerveja que o mercado quer comprar, eu quero produzir a melhor cerveja, eu quero produzir a cerveja de qualidade. É uma pesquisa guiada por princípio e não utilitária, né? Acho que essa é a cultura que foi construída ali dentro. Total. Sim. Aí a gente tá aqui falando de Carlsberg, inovação, tendência, primor pela qualidade, é impossível não lembrar que em menos de 15 dias o Festival ISO vai chegar em BH para sua 4ª edição. Esse rolê acontece no dia 31 de maio, lá na icônica Casa Pampulha, mas a festa começa muito antes. Na quinta-feira rola um mega bottle share, com mais de 200 pessoas trocando ideia e cerveja, compartilhando ali todo mundo junto. Na sexta o lance é lá no Jardim Canadá, na Tarim e na Koala, com rótulos que são enviados exclusivamente pelo ISO para essas cervejarias. Claro, vão ter as cervejas da Koala e da Tarim, mas também com cervejas exclusivas. E no domingo, para fechar com chave de ouro, tem a ressaca do Festival ISO. Muita cerveja ainda para quem aguentar, para se despedir do festival do jeito certo. Então não fica de fora, ainda dá tempo de garantir seu ingresso e viver essa experiência épica. E fica aqui uma dica importantíssima. Mecenas do Surra de Lúpulo tem 10% de desconto no ingresso. Então, se você ainda tinha alguma dúvida sobre ser mecenas, a hora é agora, meu amigo, minha amiga. Vambora. E aí, eu queria que Gabriel nos desse a sequência para falar um pouco mais ainda, mas agora de um outro braço da Carlsberg, não necessariamente sobre cerveja, pura e simplesmente. Vamos lá, Gabriel. Leva a gente para esse outro lugar. Eu acho que tem tudo a ver com esse ímpeto, esse primor, esse rigor, o esmero pela pesquisa, demonstrado pelo filho de Jacó,
que no ano seguinte, né, ele fundou o laboratório em 1875 e em 1876, para custear o laboratório e as iniciativas de pesquisa, ele fundou a Fundação Carlsberg, né? Literalmente uma iniciativa de apoio à ciência e à pesquisa que existe até hoje, né? Então, dessa fundação de apoio, hoje ela é uma protagonista dentro do grupo Carlsberg. Ela tem um estatuto de non-profit, uma coisa sem fins lucrativos, mas ela é detentora de boa parte das ações da cervejaria Carlsberg e também congrega um poder majoritário de voto nas decisões pertinentes ao grupo Carlsberg. E além disso, além de financiar o laboratório, levando adiante esse princípio, ela também financia uma outra iniciativa que foi levantada lá na década de 1860 também pelo JC, que é o Museu de História Nacional da Dinamarca, que fica localizado no Palácio de Frederiksborg. Esse palácio ele também sofreu um incêndio, acho que incêndio está virando uma recorrência gigantesca. Revisem seu plano de combate a incêndios cervejarias. Cadê o corpo de bombeiro desse povo para fazer vistoria? Esse palácio ele sofreu um incêndio, acho que na década de 1850, precisou de quase 2 décadas de reforma e a família real dinamarquesa decidiu não usá-lo mais como uma residência real. E o que fazer com esse local? E aí foi proposto um museu de história nacional que saiu do seio da Carlsberg e hoje a fundação também custeia todos os ditames, os meandros, os detalhes relativos a esse museu, o que é bem bacana. E eu acho que só para fechar esse bloco, não gosto de ficar exaltando aqui figuras individuais, porque a gente sabe que tudo é multifatorial, é uma coisa de contexto, os processos são mais complexos do que a gente às vezes gosta de admitir, mas de fato o Jacozinho ele tinha uma mente bastante coerente com tudo isso que a gente está dizendo aqui, e tem uma frase que ele deixou no próprio testamento, e que hoje está até gravada num dos portões da Carlsberg, que dialoga com tudo isso, com o laboratório e com a fundação. Ele vai dizer o seguinte: ao trabalhar na cervejaria, deve ser um propósito constante, independentemente do ganho imediato, desenvolver a arte de fazer cerveja no maior grau possível de perfeição, para que esta cervejaria, bem como seus produtos, possam se destacar como um modelo e, por meio de seu exemplo, ajudar a manter a fabricação de cerveja neste país em um nível alto e honroso. É o que eles chamam de golden words, né? Os dizeres dourados da Carlsberg. É bonito. É bonito. A gente, nessa pesquisa, na entrada, né, Henrique? Na entrada da cervejaria Isso. de hoje, onde tá a sede dela, tem 2 elefantes que tem o símbolo, né? O famoso elefante da linha Carlsberg tá presente na entrada da antiga fábrica com esculturas reais, assim, sustentando um grande portal. E nesses elefantes tem um logo original que tinha a suástica invertida, né? Que antes dela ser apossada pelos nazistas, ela era tida como um símbolo de sorte na cultura nórdica, né? E esse símbolo ele foi removido depois da Segunda Guerra Mundial pelos motivos que a gente sabe, né? Então, ainda tem um reforço de trazer uma questão histórica da região deles para dentro da cervejaria também, né? Tem um lema também em latim que é trabalhar em prol da pátria. Então, de fato, ele também tem essa cultura de respeito, de valorização da terra, da nação, de uma forma não cretina, aparentemente. E isso tá escrito no portão da Carlsberg, tá escrito em cima em latim, né? Sim. Em latim, Ora pro pátria, alguma coisa assim. Nobles. Ora não, labora pro pátria. Aí eu tô com o ora e labora dos beneditinos na cabeça. Boa. Bom, mas aí a gente tá aqui, por enquanto, teoricamente, tudo muito bem, tudo muito certo, tirando um incêndio ou outro aqui, um incêndio que foi bom pra dar uma revitalizada. Tipo, eu tô querendo pintar a casa, vou botar um foguinho aqui, entendeu? É igual o Monty Python, né? Always look on the bright side of life. Então você pode estar lascado, né? Mas Total. É isso. Faz um bom seguro, toca fogo na casa e depois pega o dinheiro e vai lá e reforma. É isso. Só que agora a gente vai entrar naquela parte do tipo assim, cara, é ruim com, mas é pior sem, né? Então vamos falar de família. Família. Cachorro, gato e galinha. Mas não bota a música aqui. Só do Monty Python. senão tem que pagar o ECAD. A gente engatilhou 2 números musicais de uma E vez. ficou fazendo a dancinha. Você perdeu a dancinha com as cabecinhas, Lud. Porque eu não consigo estar na pauta e estar aqui ao mesmo tempo. Não tá deixando. Always look on the bright side of life. Assiste o filme, Lud, se não assistiu ainda. Não. A Vida de Brian. Você nunca viu? A Vida de Brian é muito bom. Eu acho que saiu da Netflix faz pouco tempo, infelizmente. Mas deve estar em algum serviço por aí.
Vamos lá, família. Essas sementinhas da Discord já foram jogadas aqui neste episódio, né? Uma certa incompatibilidade entre pai e filho, de visão de mundo, né? Os signos que não batiam. Eu não me lembro quando foi que o Carl nasceu e de qual signo ele é, mas não ornava muito bem com o pai, né? Então ele voltou lá da sua tour de estudos, em 1867, começou a produzir cerveja nesse anexo. Um anexo que tinha até uma via que eles mesmos abriram, que ligava as duas coisas e acabou sendo anexada ao próprio trânsito normal da cidade de Copenhague. E as cervejas do Carl, que eram ales predominantemente, começaram a vender, a representar uma certa concorrência para a linha padrão da Carlsberg. E isso culminou no começo da década de 1880, mais especificamente entre 1882 e 1886, porque houve literalmente uma cisão. E o anexo do Carl ficou conhecido como Nova Carlsberg, enquanto a original do pai ficou conhecida como Velha Carlsberg. E ambos foram concorrentes, cara. Na maior deslealdade do mundo, o rapaz falou assim: quer saber, meu irmão? Você foi um merda comigo, eu quero que você se lasque. Vou fazer o meu, vou cuidar do meu e você fica aí. Lembra daquele relógio? Você enfia no cu. Mas eu vou fazer isso tudo com seu dinheiro. Mas eu vou dar o golpe. Isso é que é maravilhoso. Enfia no cu e peida sincronizado, caralho. Eu vou fazer isso tudo com o seu próprio dinheiro. O anexo que você tá deixando eu fazer a cervejaria foi você que fez. Gente, porra. Sensacional, Brasil, sensacional. Qual é aquela música do Traje a Rigor? Rebelde Sem Causa. Meus dois pais me tratam muito bem. E isso foi localizado aí nesses poucos anos, mas tinha um quê de birra também. Tem um caos que parece que nessa via que foi aberta na propriedade, depois virou uma via de trânsito comum, houve uma dúvida sobre como chamá-la, né? O JC, um conhecedor dos trabalhos de Louis Pasteur, queria dar o nome de Via Pasteur, uma coisa assim, e colocou uma plaquinha lá. Só que aí, por um tempo, o outro lá ia com o nome que ele queria dar e colocava a placa maior na frente. Então isso virou uma sequência, tipo assim, parecendo o desenho do Looney Tunes, da Acme, sei lá do que, da Warner Brothers, que vinha o cara e colocava a placa maior até aquilo ficar ridiculamente fora de proporção. Pernalonga e Patolino. E alguém se explodir, né? É tipo isso. É o temporada de caça ao coelho. Aí vai lá e escreve com a canetinha. Temporada de caça pato. Aí o caçador vai lá, lê a placa e fala assim: porra, tô caçando o bicho errado. E começa a ir atrás do Patolino. Enfim, mas isso durou relativamente pouco. Em 1886 eles se reconciliaram. Não necessariamente reuniram os negócios, mas não houve aquele ressentimento muito batido entre os dois. E isso, pra família, foi bom, porque no ano seguinte o JC faleceu, né? Então ele não foi pro túmulo de mal com o filho, pelo menos. E isso também é uma marca importante, porque foi a partir daqui que a Fundação Carlsberg assumiu o controle majoritário da velha Carlsberg. Então aí você tem a fundação tomando esse local protagonista de gerência, né? Não dá pra dizer que ela ficou na família, como a Duvel ficou, por exemplo, mas é uma organização com o DNA do seu fundador que gere a marca até hoje. Tá, mas peraí, como é que ficou o nome da rua? Ah, cara, não sei. Essa fofoca está no livro do Johnny Garrett, que é um youtuber de cerveja que chama The Meaning of Beer, mas ele não conclui a fofoca também. Bah, daí é foda. Fofoca, como diz a Lud, fofoca pela metade não é fofoca. É foda. Agora, olha só pra ficar sabido, o Carl Jacobsen nasceu no dia 2 de março. Isso dá qual signo? Eu não sei. Capeta. 2 de março, gente, eu também não tenho certeza, mas o Google vai me falar agora. Peraí. Signo. Vamos lá. Peixe. Ah, gente, olha, é o conflito direto. O peixe é muito sensível, o virgem é muito prático, objetivo, entendeu? Então eles não iam se bicar. Era tudo pra dar errado mesmo. Conselhos esotéricos com Ludmilla. Ei, meu Deus do céu. Eu queria entender aqui da onde vem essa raiz desse conflito, entendeu? Mas vocês, porra. É dinheiro. Se fosse pobre, não tinha problema. Ah, não tem dinheiro. Não. Pobre não tem problema não. Não, vai não, ver problema só. desse tipo. O avô tem um terreno e tem 18 filhos, 36 netos. Esse terreno virou... Virou um tabuleiro de xadrez. É, tipo isso. Todo mundo construiu uma casinha ali naquele quintal. Quem não tem um parente assim, tá vivendo errado. A gente volta. Mas pra concluir essa fofoca, né? Vou dar a fofoca inteira, né? A fofoca não da rua, mas do desfecho dessa relação pai com filho, né? Do Carlinho com o JC. Depois do falecimento e a ascensão da fundação na gestão da velha Carlsberg,
o Karl seguiu com a sua nova Carlsberg. Inclusive, ele também vai fazer uma própria fundação Nova Carlsberg para meio que gerir e financiar iniciativas autônomas do lado dele, da rua, digamos assim. Mas em 1906, essa treta ela vai sumir de vez, porque há uma reunificação das duas Carlsberg e o Karl se torna o primeiro diretor administrativo com essa junção, né? E deixa para trás de vez essa dissidência, parece que fica tudo harmonioso, e ele segue nesse cargo por 8 anos, até ele falecer em 1914, e dizem que ele também é responsável pela instituição da jornada de 8 horas de trabalho para os trabalhadores da fábrica, o que nessa época não era necessariamente a norma, né? E aí uma curiosidadezinha nesse meio tempo é que em 1904 é lançado o rótulo da Pilsner, da Carlsberg, que é feito, né, ele é designeado, ele é concebido pelo arquiteto e artista Thorvald Bindersball. E esse logo, essa estética, ela se mantém até hoje. Então, vem desse novo ímpeto pós-reunificação, ou quase das vésperas da reunificação, mas que foi mantido depois sob o manto de uma Carlsberg só, sem mais essa cisão de velha e nova. Muito bem, muito bem. Então a gente vai agora falar dos percalços que tem a ver no fato da Carlsberg e a Dinamarca terem passado por 2 guerras mundiais, assim, né? Tipo, durante a sua existência. São marcos que a gente sempre vê como muito impactantes, né? E a gente vê que uma grande regra, especialmente para essas cervejarias que estão no continente europeu, é uma disrupção de cadeia internacional, né, tanto de comércio quanto de insumos, né? Uma coisa interessante também que é falado naquele relatório sobre a Dinamarca na Exposição Universal de 67 é que ela é um país muito pequeno que depende muito de insumos de fora. Isso já é reconhecido pelo próprio país há bastante tempo, como uma organização que exporta produtos que são manufaturados a partir desses insumos que vêm de fora. E isso no século XX não mudou, né? São países pequenos, afinal. Tá aí os vikings pra provar, né? Os vikings, eles saqueavam porque eles tinham uma dificuldade enorme para produzir. A quantidade de agricultores versus guerreiros e guerreiras era pífia, pra não dizer não existente. Tá aí mais um argumento contrário a essa porra desse Donald Trump querendo anexar a Groenlândia. Os caras chegaram lá primeiro e foram os vikings também, pô. Exatamente. Sai daqui, Zé Ruelo, homem de cheddar. Mas sobre as duas guerras, uma coisa que foi marcante para a Dinamarca foi que ela assumiu uma posição de neutralidade em ambos os conflitos. Em cada conflito, essa posição vai ter uma consequência diferente, mas no geral ela foi isentona, né? Não se envolveu militarmente, não enviou tropas, e foi um palco que sofreu efeitos indiretos, digamos assim, como essa questão das disrupções de cadeia de comércio e de provisionamento. Na Primeira Guerra, isso vai impactar, no geral, o volume de produção, todos os fluxos de operação normal de uma fábrica de cerveja, mas no entre-guerras há uma recuperação substantiva bastante interessante, né? A Grã-Bretanha, que foi esse primeiro mercado internacional da Carlsberg, vai ser o maior mercado internacional da Carlsberg nesse entre-guerras, e a gente tem até uma estatística legal de 1939, então no comecinho da Segunda Guerra, de que 55% das cervejas importadas pela Grã-Bretanha eram da Carlsberg. E da Carlsberg mesmo, né? Não era de nenhuma fábrica, de nenhuma marca que ela comprou. Isso vai acontecer só na segunda metade do século XX, depois de uma nova recuperação, né? Só que o diferencial da Segunda Guerra para a Carlsberg é que a Dinamarca, ainda que neutra, ela foi diretamente ocupada pelas forças alemãs. E aqui, ao contrário da Primeira Guerra, que, né, os alemães tinham uma outra roupagem, aqui de fato eram os nazistas, né? Só que ao mesmo tempo também guarda muita similaridade a ocupação dos nazistas aqui com a ocupação do Império Alemão na Bélgica durante a Primeira Guerra Mundial, que vai ser muito impactante para Duvel, como a gente falou no episódio 249, se não estou enganado. Se você não ouviu, você está moscando. Um fato interessante também, tem uma diferença bem grande entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, que é a questão de que a Inglaterra foi palco da guerra. Não diretamente com invasões de grande escala, mas por causa de foguetes V1 e V2 que assolaram Londres e, consequentemente, a economia do país, né? Que fez com que tivesse que diminuir drasticamente o teor alcoólico das cervejas por causa de falta de insumo, mudar totalmente receitas para usar açúcar porque também não tinha malte suficiente, e países que não estavam sofrendo diretamente bombardeios começaram a prover também, né? Então é uma parada interessante. E isso tem uma ligação direta com a Carlsberg, porque como uma grande exportadora, a Dinamarca, que sediava, obviamente, a cervejaria, foi vetada de comerciar com os aliados enquanto ocupada pelos nazistas.
o que não tinha sido vetado na Primeira Guerra, como um país ali que tinha uma presença marginal no conflito. Nesse, não. O conflito estava todo dentro do país e foi bastante disruptivo por essa questão de vetar essas rotas comerciais. A dinâmica institucional da Dinamarca parece não ter mudado muito até 1943, quando de fato você tem uma junta militar que vai gerir o país a partir da perspectiva dos nazistas. E tem um negócio também que é interessante, que nessa pira de pureza e o escambau dessa visão de mundo deturpada ridícula, que os nazistas estavam com uma postura de temperança muito aguçada. Isso era quase como se fosse um comportamento desejado, que você não bebesse, que você não exagerasse, não fosse intemperante. Isso tanto dentro da Dinamarca quanto dentro do Reich em si. E isso diminuiu muito o espaço que a Carlsberg tinha para vender seus próprios produtos. Então, além dessa disrupção geral do conflito, você tem esse baque também por conta dessa postura do regime nazista, e isso vai prosseguir até 1945, até a vitória dos aliados, mas esses efeitos de desmantelamento vão perdurar bastante, então vai demorar ainda, acho que quase não, mais de uma década, para a Carlsberg retomar o seu aporte financeiro e uma taxa de crescimento per se. A gente, em todas as histórias que a gente contou até agora nessa série, a gente sempre tem que passar pelas guerras de alguma maneira para entender como cada cervejaria se comportou, como é que ela conseguiu se sustentar, se ela foi derrubada e etc. E não ia ser diferente com a Carlsberg, né? E eu acho que era importante... Desculpa, pode ir. Tem um saldo importante que eu acho que é dizer que, apesar da guerra, todas essas cervejarias continuaram, né? Quantas não ficaram paradas? Quantas não terminaram suas atividades por conta desses empecilhos ao longo do tempo, ao longo da história que a gente narra aqui, né? A gente tá falando, querendo ou não, de situações excepcionais, né? Mas lembrando, por exemplo, daquela estatística de São Francisco, da Anchor, 34 cervejarias em 1873, cara. 1874, por aí. É bastante, né? Então, umas quantas não ficaram pelo caminho, mas aqui a gente faz questão de enfatizar que essas, apesar dos pesares, sobreviveram. Só para falar de Anchor novamente, a guerra aconteceu no mundo, mas não estava acontecendo fisicamente no território americano, né? O que já é uma questão facilitadora, entre aspas, para não perturbar tanto, né, quanto quem tá na Europa viveu isso na rua de casa, né? Passou por esse problema diretamente. E aí eu acho que era legal a gente trazer alguns marcos, né, que a Carlsberg passou nesse pós-guerra para falar dessa reconstrução, digamos assim, né? Caminhando, acho que para a reputação que a gente reconhece a cervejaria como tendo hoje, né, o pós-guerra ele foi muito importante. De 1956 a 1969 foi um grande período de reerguer-se, né, o período Fênix, né, uma alegoria que eu já fiz aqui hoje mais cedo, da cervejaria quando ela dobrou suas exportações totais, né, e tornou-se de fato uma empresa com um enfoque internacional, cuja produção tinha que levar isso muito em conta. Se não me engano, é a partir da década de 60 que a maior parte da produção vai para fora e não é mais uma demanda interna da Dinamarca e de países vizinhos. E aí, a partir disso, você tem vários marcos de produção internacional em outros locos, inclusive, para endereçar essas demandas. Então, em 66, a Carlsberg concede pela primeira vez uma licença para que outra cervejaria produza seus rótulos. No caso, a cervejaria Fotos Fotiates, que fica em Chipre, no Mediterrâneo, ao sul da Turquia, a oeste do Líbano, mais ou menos aí. Em 68, tem a primeira cervejaria da própria Carlsberg, mas no continente africano, na cidade de Blantyre, no Malawi. Em 1970, a gente tem um episódio que a gente já viu aqui no episódio da Duvel, que já foi citado aqui. 249, estava certo, a pauta me corrige. Em que a Carlsberg, ela vai, né, nesse porte de crescimento, ela vai agregar ao seu grupo uma outra antiga cervejaria dinamarquesa, bastante forte e concorrente da Carlsberg por muito tempo, que foi a Tuborg. Tuborg, que foi a marca pivô do acordo feito entre a Carlsberg e a Mordhat, a cervejaria da Duvel, para que esses rótulos fossem distribuídos naquela parte central da Europa continental e que deu aquele boost, aquele gás para a Mordhat se reerguer financeiramente e também otimizar linhas de distribuição dos seus próprios produtos. Então, esse movimento da Carlsberg também influenciou uma outra cervejaria bastante icônica, da qual a gente já falou aqui. Em 72, né, como em 68 já tinha essa instalação no continente africano, em 72 a Carlsberg abre a sua primeira planta na Ásia, mais especificamente na Malásia. E aí a gente tem marcos até a década de 80 de outras plantas no Reino Unido, na China,
tudo para endereçar essa demanda crescente pelo produto da Carlsberg em outros mercados. E assim ela foi caminhando para esse status de player global inegável hoje e uma das maiores cervejarias do planeta. Olha só, Brasil. Que a Prússia Beer lança uma cerveja nova todo mês, vocês já sabem, mas o lançamento de maio tá de explodir a cabeça. Imagina uma cerveja que leva especiarias japonesas como a pimenta sancho e o wasabi. Além disso, jambu amazônico. Essa combinação gerou a Raiden, uma cerveja com sensorial potente, uma mistura interessante entre herbal e cítrico. E a grande surpresa é o leve formigamento e picância na degustação. Muito diferente de tudo que você já provou, eu tenho certeza. Essa novidade já está disponível no site deles, loja.prussiabeer.com.br. E lembre-se que com o cupom SURRA, você ganha 3 cervejas de graça na primeira compra acima de R$ 99,00. E aí a gente vai entrar numa parte que eu acho que acabou virando consequência da maneira como eles se comportavam internamente. O Gabriel falou uma coisa muito importante, ele falou várias coisas muito importantes. Como fala, né? Como fala? Como fala muito, não? Né? Fala muito, né? Que você fala sobre a maneira com a qual eles decidiram conduzir a Carlsberg. Era porque eles queriam fazer uma cerveja realmente de qualidade e fazer com que esse conhecimento fosse compartilhado de alguma maneira, não só pura e simplesmente para aferir recurso. Isso era uma consequência desse comportamento, mas não era um objetivo inicial, né? E aí a gente vai falar na parte que toca o marketing disso, né? Como é que isso bate nesse lugar do marketing. E aí tem uma frase que o Gabriel, claro, que é meu professor de inglês, colocou em inglês na pauta. É um teste. Né? Porque ele está querendo me testar e eu não vou ler isso em inglês. Não, vai. Mas você sabe, pô. Você sabe, pô. Ah, não vou. Que é, tipo, o slogan que talvez tenha sido um dos mais icônicos da história da publicidade. Ou seja, provavelmente a melhor cerveja do mundo, né? Querendo justamente enaltecer esse primor pela qualidade desde sempre, né? Essa frase foi concebida em 1973 e marcou as campanhas da empresa até o século XXI. A gente também vai notar a participação do cineasta Orson Welles, diretor de Cidadão Kane, em vários comerciais, com a sua voz imponente, quase gabriélica, que parece que além de cobrar um cachê baratinho, porque ele gostava de se envolver em publicidade de cerveja. Eu também adoro. Paga nós. Manda pra mim, #publi. É o Zeca Pagodinho da Carlsberg. Porra, né? Agora, tem uma outra frase icônica que foi proposta em 2011, que é That calls for a Carlsberg. Tipo, isso pede uma Carlsberg. É isso, Gabriel? É isso aí. Aí, ó, tá vendo? A aula tá funcionando, hein? Que é usada até hoje nas campanhas deles, né? E a gente pode falar também que eles fizeram grandes investimentos em várias campanhas de marketing e ela também patrocina frequentemente equipes esportivas, eventos, o Liverpool, o time na Inglaterra, a Eurocopa, enfim, fazendo várias coisas. É igual a Marlboro na Fórmula 1. Marlboro. Mas não pode mais a Marlboro, né? Fumei muito vermelhão. Vermelhão. Saudade do que a gente viveu. Marlboro. Tem uma parada também que a gente poderia colocar em técnica, mas a gente também pode colocar em marketing, que é a questão da tampa 0O2 da Carlsberg, que é uma proposta para uma tampa modernosa para suas garrafas de cerveja, que basicamente tem um selo, né, um selo que é um dispositivo nessa tampa, que coleta, o termo em inglês é scavenger, que vai coletando, vai removendo o oxigênio do headspace e melhora, né, aumenta a durabilidade da cerveja sem oxidação. E é falado em até 15%. Não sei, nunca vi para vender, então, tipo, não posso falar nada sobre isso. Mas é uma boa jogada de marketing, considerando que oxidação é um problema para cervejas em geral, né? E também, eles lançaram uma cerveja chamada 1883 Rebrew, ou Rebrew, que é basicamente o que acontece. Estavam lá provavelmente lá, como é que é o nome da colina lá onde ficava a primeira fábrica, Gabriel? Valby.
Estavam lá em Valby, Valby, isso. provavelmente num cellar, num dos lugares onde eram guardadas as cervejas, e encontraram, ou pelo menos anunciam que encontraram, uma garrafa das primeiras Carlsbergs produzidas, lá em 1883. E não somente isso. O que tem na Carlsberg? Um laboratório fudido, um laboratório de presença. Foram lá, pegaram essa cerveja, conseguiram extrair uma célula de levedura viva ainda, sorridente, ativa, louca para fermentar alguma coisa, e fizeram, com base nos registros, né? Nos registros históricos da cervejaria, refizeram essa cerveja e colocaram ela para ser vendida como uma volta ao passado para a primeira Carlsberg. Então, é bem interessante também quando acontece isso. A gente viu isso acontecendo na Guinness, a gente viu essa volta ao passado, né, como uma campanha de marketing do tipo, vamos vender o que a gente vendia lá atrás também para dar um respiro para nossa marca. É o bebê reborn. O que é bebê reborn? Depois você pesquisa aí no Google, reborn, baby reborn, que é tipo uma bonequinha bonita. Bebê reborn. Vai cagar todo o meu resultado de busca agora. Vai cagar meu algoritmo. Fudeu meu algoritmo. Bom, a gente tá aqui falando que a Carlsberg é essa criadora de tendências, essa visionária, e uma empresa que tá com o pé no presente, mas sempre olhando pro futuro, não podia não tá com foco na sustentabilidade, né? Então, nas práticas de produção, no marketing do grupo, eles estão muito orientados nesse sentido de olhar para a sustentabilidade, ou seja, sempre olhando como é que eles podem melhorar e trabalhar isso aí. Então, tem a criação do programa ESG deles, né, que é o Environmental, Social and Governance. Nossa senhora, nunca gastei tanto inglês nesse programa, Brasil. E aí eles lançaram o programa Juntos Rumo ao Zero e Além, em tradução livre, né? Graças a Deus. Mas assim, com metas ambiciosas para reduzir o seu impacto ambiental e social. Esse programa estabelece metas concretas para 2030 e 2040, abrangendo áreas como redução de emissão de carbono, consumo de água, promoção de responsabilidade social. Então assim, ela tem investido bastante em tecnologias e práticas que sejam mais sustentáveis, como o uso de energia renovável, redução do desperdício de água nas fábricas e, enfim, tantas outras atividades. Alguns aspectos que já foram registrados 30% de bebidas vendidas globalmente já são non-alcoholic ou low alcoholic, né? Tipo, sem álcool ou com baixo teor alcoólico. 34 plantas cervejeiras registraram 1000 dias sem acidentes. Olha que maravilhoso, gente. A gente vai ter que ter uma placa aqui, 0 dias sem falar uma besteira. Não tem como. 76% das garrafas e latas são coletadas e recicladas. Mais de 12 toneladas de cevada sendo plantadas e consumidas usando práticas regenerativas. 89% da energia vindo de fontes renováveis. Então tá aqui a Carlsberg ensinando pra galera como é que você se mantém nesse nosso mundo atual. É uma empresa global com mais de 140 marcas no seu portfólio e 619 rótulos de cerveja. Das internacionais até as locais, de cervejas de massa até as especiais, passando pelas sem álcool e por outros produtos como o cidra, por exemplo. Atuação principal em mercados europeus em diferentes partes do continente asiático e na América do Norte. Também atuou na Rússia até 2023, mas com a situação lá da guerra e Rússia e Ucrânia, o governo tomou a Baltica Brewery depois do anúncio da descontinuação das atividades do grupo Carlsberg no país. Então eles não estão mais lá na Rússia, né? Assim como várias empresas fizeram o mesmo caminho logo no começo da guerra. Hoje também a Carlsberg não deixou para trás o seu foco em tecnologia e seu laboratório. O programa Young Scientist é uma das maneiras que eles têm de continuar formando pessoas que vão ajudar a melhorar a sua cerveja. Então eles seguem nesse propósito assim fuçado de melhorar a qualidade da cerveja e fazer tudo mais certo possível. Eu fiquei impressionado. Primeiro, no site da Carlsberg, você pode fazer uma busca pelos rótulos do grupo Carlsberg. Eu fiquei impressionado com a quantidade de cervejaria que tá dentro desse grande guarda-chuva, né? E me impressionou a linha de cidras, particularmente, porque eu me lembro de ter, em algum momento, essas cidras, eu me esqueci o nome agora do nome da cidra, mas ela foi importada no Brasil e era bem legal, ela era uma cidra bem interessante. E, cara, tem de todos os países possíveis e imagináveis. A gente tá falando, eu acho que só não tem marca brasileira. Eu não encontrei nenhuma marca brasileira. Nos nossos mercados ela tá em falta, né? Nessa região
da América do Sul, ela não chega, não tem grandes atuações. Nem em compra de marcas, nem em presença com a sua própria marca, né? Uhum. Que é bem interessante também, porque considerando que talvez o seu principal produto seja uma lager de consumo em massa, e ela não chega aqui pra gente. Isso eu fiquei bem impressionado. Talvez uma barreira aí da AB InBev? Mas tenha certeza disso? O que foi aberto os portos lá em sei lá que século, a Ambev fechou. É o protecionismo? Ai. Mais um episódio da série Cada Cerveja Uma História, entregue com sucesso. E conforme a gente vai analisando esses conteúdos, vai voltando no tempo, vai conseguindo conectar fatos e momentos históricos de diversas cervejarias, como o Gabriel fez hoje, falando da Duvel, falando da Carlsberg, falando de outra, da Anchor e etc. Então, a gente espera que vocês estejam conectando os neurônios por aí também. Conhecimento, tecnologia e estudo vale a pena, gente. A Carlsberg tá aqui para mostrar isso pra gente. E se você nos ouviu até aqui, lembre-se de participar conosco das nossas redes sociais, @surradilúpulo, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta e convidados? Manda e-mail para contato@surradilúpulo.com.br. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação de blog e outras cositas más, e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.